Fala galera, e aí? Sem reação? Dando sequência com nossa revisão por meio de exercício, vamos continuar falando de mol envolvendo a ideia de moléculas, tranquilo? Vamos lá. Questão de número 2. Determine um número de mols ou um número de moléculas. Vejam que nessa nossa segunda questão, ele não fala da massa em gramas. Então, olha só. Um valor X em gramas vai estar sempre para a ideia de 1 mol, que aqui nessa nossa questão retrata a ideia das moléculas, 1 mol de moléculas, e o número que nós temos sempre em 1 mol de qualquer coisa é o número de Avogadro, que é o 6,0 vezes 10 elevado a 23. Então, dessas nossas três partes, a primeira falando de massa, a segunda mol de moléculas e a terceira o número de moléculas. Para essa nossa segunda questão, ele não fala dessa massa em gramas. Então, vou precisar da segunda e da terceira. Então, a primeira linha da regra 3, ela já está bonitinha aqui, ó. 1 mol de moléculas, e a molécula citada aqui é a molécula do CO2. O número que nós temos em 1 mol de moléculas é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Tranquilo? E a pergunta: quando eu tiver 0,5 mol dessa molécula, qual será o número de moléculas que nós teremos? Tranquilo? Mol embaixo de mol, número de moléculas abaixo de número de moléculas. O valor de X vai ser igual. Vou colocar aqui nesse cantinho. Então, ó, guardo 10 a 23, deixa para o finalzinho. Eu vejo que 0,5 é metade de 1. Então, esse X tem que ser a metade de 6. Metade de 6, está aqui mais para baixo. Metade de 6 é 3. O 10 a 23 que eu tinha guardado, eu copio e colo agora, ó. 10 elevado a 23, o quê? É o número de moléculas de CO2 que nós teremos em meio mol. Tranquilo? Então, em 0,5 mol de moléculas de CO2, o número de moléculas de dióxido de carbono que nós teremos é igual a 3,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas do nosso amigo CO2, certo? Na nossa segunda letrinha, nessa questão de número 2, o que é que nós temos? Ele fala aqui em 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico, nessa quantidade de moléculas. Então, qual vai ser o número de mols dessa molécula que nós teremos? Nossa primeira linha já está montadinha, né? 1 mol de moléculas do ácido sulfúrico em 1 mol. O número de moléculas que nós temos é o 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2SO4. Agora, na minha segunda linha, eu coloco sempre a minha pergunta. E a pergunta é: quando eu tiver 1,8 vezes 10 elevado a 23 moléculas do ácido sulfúrico, nessa quantidade de moléculas, qual será o número de mols? Mol abaixo de mol, número de moléculas embaixo de número de moléculas. X é igual a 10 a 23, cortei com 10 a 23. 1,8 vezes 1 dividido por 6 dá 0,3. O que? Mol de moléculas do ácido sulfúrico. Essa é a resposta
da letra B. Tranquilo? Então, nessa nossa segunda questão, falando de moléculas, relacionamos o número de mol de moléculas com o número de moléculas. Certo? Então, galera, forte abraço e até a nossa próxima videoaula.